Agora sim. Agora sim. Faltou um detalhe, gente. Faltou o microfone. Cadê? Tá aqui, ó. Faltou ligar o microfone. Vocês estão ouvindo agora? Renata, Luciane. Faltou esse pequeno detalhe. Agora me parece que tá. Agora foi. Um detalhe, né, assim, de quem é youtuber profissional. Foi mal. Então, isso aqui, final do dia de consultório, né? Segunda-feira, né? Perdão. Mas eu estava dizendo aqui, né? Vocês podem fazer a leitura labial depois. Estava esperando justamente das 21 horas para a gente começar, fazendo só uma breve recapitulação, né, do que a gente viu na aula passada. Então, boa noite a todas, a todos. Eu agradeci, né, a presença de todas e todos, né, né, aqui como membro, também como participante do projeto de extensão da UFMG. Né, essa parte do canal não é parte efetiva, né, do projeto de extensão, já que é paga, né, mas o projeto, né, como um todo, né, nos outros vídeos, né, inclusive um vídeo que eu peço a vocês que vejam, né, um vídeo que está no canal de forma gratuita e aberta, que chama Pulsão e Instinto, né, sobre a noção de pulsão em Freud. Tem vários vídeos sobre esse conceito lá no canal. Queria né, insistir para que vocês vejam esses vídeos para complementar aqui o estudo que a gente está fazendo desse texto do Freud, as pulsões e os destinos da pulsão. Né? Mas eu falava, retomando então, a frase que eu quero que vocês grifem, né? A frase que eu acho mais importante do texto do Freud é sobre o objeto, né? Essa frase que está aqui, o objeto é o elemento mais variável da pulsão e não está originariamente vinculado a ela. Né? Essa frase é fundamental para entender a clínica freudiana, né? A clínica psicanalítica de maneira geral. Por quê? Porque ela aponta justamente para a possibilidade do sujeito mudar os seus modos de gozo, né? Mudar o objeto por meio do qual a pulsão se realiza, se satisfaz. Né? Isso quer dizer, para usar exemplos clínicos banais, né, que a criança não precisa se satisfazer para sempre na fobia, né, com o objeto fóbico. A ligação com o objeto fóbico é contingencial, ela pode desaparecer. Né? A histérica, né, não precisa necessariamente sofrer de vertigem ou vômito ou passar mal, né, diante, né, de algum desejo. Ela pode, né, realizar esse desejo de outra forma. O obsessivo, né, não precisa necessariamente e para sempre, né, ficar preso, né, aos seus pensamentos ruminantes, né, e aos seus atos repetitivos e sem sentido. Ele pode, né, gozar de outra forma, né, e daí por diante. O que essa noção, né, tem de efeito político é apontar exatamente para a possibilidade dos modos de gozo, né, se rearticularem, se refazerem. Né? Então, por isso esse conceito é tão importante, né, em Freud. Né? É baseado nele que tem, eu acho, né, minha leitura, a esperança clínica, né, de que o sujeito ele pode vir a mudar os modos pelos quais, né, por meio dos quais ele goza, ele tem prazer. Tá? Terminei insistindo aqui que ainda, né, nesse período aqui, 1912 mais ou menos, o Freud estava situado num conflito entre dois tipos de pulsão. As pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais. Então, de um lado, pulsão de autoconservação, pulsão de eu, do eu, né, que vai desaparecendo aos pouquinhos, a partir de 1914, com a noção de narcisismo, né, e vai praticamente desaparecer a partir de 1918 com a noção de pulsão de morte, né? Mas ainda, né, uma noção bem importante, pulsões do eu, pulsões de autoconservação de um lado e pulsões sexuais do outro. Como eu disse, lendo o comentário do Luiz Hans, o tradutor aqui desse texto, né, da edição que eu estou seguindo, a novidade do Freud foi exatamente dizer que nós temos conflito entre pulsões, né? A ideia de pulsão ou de instinto, né, que traduz muito bem a palavra trieb, né,
a ideia já circulava no tempo de Freud, um pouco antes de Freud, tanto na biologia quanto na filosofia, né? A ideia não é nova em si mesma, a ideia do Trieb, né? A ideia nova é a ideia de conflito, né? Então, conflito entre pulsões do eu, pulsões de autoconservação de um lado, e do outro lado, conflitando com essas pulsões, as pulsões sexuais, né? E é sobre essas pulsões sexuais que interessa. Então, sobre a pulsão do eu, a pulsão de autoconservação, é exatamente aquilo que estaria mais próximo do instinto, né? Como o próprio nome diz, né? Autoconservação, né? A ideia de que existe um certo tipo de tendência, olha só, como, por exemplo, a hipótese a respeito de uma tendência biológica do aparelho psíquico. Na raiz, não, vou ver aqui, isso. Na raiz de cada uma dessas afecções, né, de cada uma dessas doenças, né, havíamos encontrado um conflito entre as reivindicações da sexualidade e as do eu. Remeto vocês a um textinho dele, do Freud, sobre os atos obsessivos e as práticas religiosas. Nesse texto está muito didático essa separação entre pulsões do eu, ou pulsões de autoconservação, e pulsões sexual. Mas vamos dar o exemplo que vai servir, inclusive, para a gente ler aqui sobre o par escopofilia, exibicionismo. A ideia de que, nesse texto, né, atos obsessivos e práticas religiosas, o Freud vai dizer o seguinte, olha, perdão, gente, não é esse texto que eu quero sugerir, não. O problema psicogênico da visão, né, a partir da psicanálise, esse textinho do Freud sobre o problema psicogênico da visão, né? Nesse textinho, né, sobre o distúrbio psicogênico da visão, né, o Freud vai dizer o seguinte, olha, o olho, ele é um órgão que está em funcionamento graças a essas pulsões de autoconservação. Então, ele enxerga. Mas, em um determinado momento, ele quer ver, né, enxergar algo de sexual. Ele é uma porta de entrada para o erótico. A partir daí, entra o conflito, né? Pulsão de autoconservação só queria ver, só queria enxergar o mundo, né? Mas a pulsão sexual, ela quer ver o erótico. E é aí que o conflito entra e é daí que vem a cegueira histérica. Então, o distúrbio psicogênico da visão, né, a cegueira histérica, para, né, deixar mais claro, ou uma inibição da visão, né, no caso da neurose obsessiva, o sujeito que não consegue ver, né, alguma coisa, vem do conflito entre, né, a pulsão de autoconservação, que era simplesmente a capacidade do órgão ver, ou funcionar, no caso do olho, né, ver, e o desejo de ver, aí, o erotismo que está presente na visão, né? A partir do erotismo, ou seja, uma sexualidade parcial, o prazer do órgão, né? Essa noção vai aparecer já nesse texto. A partir desse prazer do órgão, a pulsão de autoconservação é atacada, né? Ela é usada, né, pela pulsão sexual, né? É como se, também essa noção de apoio vai aparecer nesse texto, né, nessa ideia do Freud, é como se a pulsão sexual se apoiasse sobre a pulsão de autoconservação, mas, inevitavelmente, a partir disso, ela entra em conflito porque essa sexualidade é uma sexualidade em demasia, produz excitação, vai entrar em conflito com outras partes do eu, né? A gente começa a aprender que a gente não pode ver tudo, não pode ver o corpo nu, né, das pessoas, dos nossos pais, dos nossos irmãos e irmãs. A gente tem regras sociais sobre a nudez, sobre o que a gente pode ver e o que a gente pode mostrar do próprio corpo, né? Então, esses conflitos é que fazem com que essa pulsão de autoconservação, que aparentemente seguiria seu curso sem conflito algum, né? O olho apenas vê, né? Entra em conflito. Aquilo que seguiria seu curso para e começa a apresentar distúrbios, problemas, sintomas, graças à entrada da sexualidade em jogo, tá? Então, esse conflito aqui entre pulsões de autoconservação e pulsões sexuais está presente na obra do Freud até 1918, mais ou menos, e depois isso começa a ser substituído praticamente pelo conflito entre pulsão de morte e pulsão sexual ou pulsão de vida, né?
Então, sobre isso, claro, outra aula bem mais complexa. Então, até aqui, pessoal, nada de pulsão de morte, né, no pensamento do Freud, né? Existe, então, esse conflito entre pulsão de autoconservação e pulsão sexual, né? Uma das fontes da pulsão sexual, né, é exatamente o prazer do órgão, Organlust. Sobre essa palavra, lust, né, L-U-S-T, é importante uma nota aqui sobre a tradução, que significa tanto prazer quanto a excitação, tá? Então, Organlust é a excitação do órgão, mas também o prazer do órgão. Aí o paradigma é sempre a boca, né, a oralidade, né? O seio vem, ele produz essa excitação, esse lust, né? E essa excitação, ela fica exigindo uma descarga, né? Ela exige a descarga que vai fazer o bebê chupar o dedinho, chupar o bico, né? Querer mamar de novo e daí por diante. Então, é uma excitação que está ali presente no órgão, muito separada da integralidade do corpo ainda, no início do início da constituição subjetiva, tá bem? Então, prazer do órgão é isso. A meta que cada uma, né, dessas pulsões sexuais persegue é obter o prazer do órgão, o Organlust. Só depois de completada a síntese é que elas entram a serviço da função da reprodução, tornando-se, então, reconhecíveis como pulsões sexuais. Olha só, essa passagem aqui é bem importante no Freud, porque ele está dizendo que as pulsões parciais, né, elas, no início, elas são completamente polimorfas, separadas umas das outras, e só depois é que entra um processo de síntese. Então, ele já estava antevendo, na minha opinião, o que ele vai descrever em 1914 sob o termo de narcisismo. O narcisismo é exatamente essa força psíquica identificatória que produz uma síntese entre as pulsões parciais e colocam as pulsões parciais a serviço da função da reprodução, né? Então, a primazia do genital, da zona genital, ou, né, da fase fálica, a primazia fálica, ela é algo alcançado ao longo do tempo, né? Graças a processos psíquicos, né, específicos, a meu ver, né? Estou lendo sempre com Laplanche, ligados à identificação, ligados aos códigos sociais que vão produzindo recalcamento, né, dessas pulsões parciais, produzindo uma integralidade, um contorno, né, psíquico que vai integrar essas pulsões parciais em torno da fase fálica, em torno da zona genital, né, de tal maneira que, por exemplo, os códigos de gênero, né, organizem o sujeito como um todo, fazendo com que essas pulsões parciais se localizem sob o regime reprodutivo de sexo e gênero, né, que organiza nossas identidades, tá? Mas esse é um trabalho muito longo, ao longo do desenvolvimento do sujeito. No início, o que a pulsão quer, ou as pulsões, seria sempre importante dizer sempre no plural, o que as pulsões querem, porque são parciais, é o prazer do órgão, a excitação do órgão, no sentido de escoar a excitação, né, obter prazer a partir daí. Tá claro? Então, é sempre importante lembrar disso, gente, assim, porque, no fundo, o inconsciente para o Freud vai ser sempre essas pulsões parciais, né? Sempre essa coisa parcial, sempre essa coisa muito próxima do corpo, sem linguagem, sem representação, né? Sempre muito próximo da excitação, da energia mesmo, o inconsciente mesmo, né, freudiano é sempre esse inconsciente aí não linguageiro, tá? Muito pouco estruturado como uma linguagem, muito pouco, né? Assim, esse inconsciente só vai ser pressuposto lá no pensamento do Lacan, tá? Em Freud, o inconsciente está muito próximo disso aqui, em boa parte dos textos do Freud. Prazer do órgão, excitação, parcialidade, né? Longe da linguagem, tá bem? O mesmo ocorre, olha só que interessante, né? Em sua primeira manifestação,
as pulsões sexuais, né, ainda se veiculam apoiadas nas pulsões de autoconservação, tá vendo? Apoiadas nas pulsões de autoconservação, das quais só se separam pouco a pouco. O mesmo ocorre com a busca do objeto, atividade para a qual se servem das trilhas, palavrinha que o Derrida vai amar, né? Das trilhas que as pulsões do eu lhe deixaram indicadas. Uma parte das pulsões sexuais permanece por toda a vida abrigada nas pulsões do eu, emprestando-lhes componentes libidinais que passam despercebidos durante o funcionamento normal das pulsões do eu e só se revelam de modo inequívoco quando do adoecimento. Então, aqui, por exemplo, nessa passagem já está descrito tudo que vai vir em torno do narcisismo, né? Freud está descrevendo aqui, em outras palavras, né, que se ele está pressupondo pulsões do eu autoconservativas, praticamente inatas, né, e que funcionariam sem conflito, se não fosse a sexualidade, né, ele está dizendo, olha, as pulsões sexuais, elas se apoiam aí também e investem essas pulsões do eu. Então, esse eu que está funcionando autoconservativamente, na verdade, é sexual também. Ele está sendo apoiado, ele está sendo investido, né, pela sexualidade. Ele parece autoconservativo, ele parece, né, instintivo, mas, na verdade, não é. Na verdade, ele já é erótico e é sempre erótico. Quando a gente adoece, é que fica evidente que esse funcionamento era erótico, não era autoconservativo e instintivo. Ele parece instintivo, mas não é, é erótico. Exemplos, né? A maternidade, o desejo de maternidade. Parece instintivo quando a maioria das mulheres, a maior parte das mulheres, né, quer ter um bebê, quer cuidar de um bebê, mais ou menos da mesma forma, né, circulando um certo universal. Mas fica evidente quando uma mulher, por exemplo, tem depressão pós-parto, não quer ter bebês, né? Tem raiva do bebê, mata o bebê, né? E todas as singularidades, as particularidades que vão aparecer em torno da maternidade, no caso das mulheres. Não tem uma universalidade. Parece ter, né? O código é tão forte, esse código autoconservativo, que parece efetivamente produzir, né, uma trilha, né, instintiva. Ah, não, deve ter um instinto materno mesmo. Mas na clínica, no dia a dia, a gente vai vendo que esse desejo, na verdade, mesmo quando ele segue essa trilha, ele é sexual, ele já está todo, né, apoiado, impregnado, colonizado pela pulsão sexual. Né? Já não é mais o instinto, é outra coisa. Né? Cada uma, né, vai ser mãe ou não à sua maneira. Tá? Então, essa é a ideia. Aí, ele vai dizer, então, dos grandes destinos. Né? Quais são os destinos da pulsão? A transformação em seu contrário, o redirecionamento contra a própria pessoa, o recalque e a sublimação. Destinos da pulsão. Né? Transformação em seu contrário, redirecionamento contra a própria pessoa, o recalque e a sublimação. Muito bem. No que tange a sublimação, o Freud ficou de escrever o texto, né? Dizem os seus biógrafos, principalmente o Ernest Jones, que ele escreveu esse texto, não ficou satisfeito, jogou fora, a gente não tem acesso a esse texto, né? Um artigo metapsicológico sobre a sublimação. Né? O recalque, ele escreve o texto, vou ler com vocês aqui no seminário clínico, esse texto brilhante do Freud, tem problemas metapsicológicos ali bem sérios, vocês vão ver. Né? E, enfim, a gente vai agora falar um pouquinho desses dois primeiros destinos, né? A transformação em seu contrário e o redirecionamento para a própria pessoa. Todas esses quatro destinos aqui da pulsão são destinos defensivos, já quero grifar isso desde já. Né? Destinos defensivos porque essa excitação ela é excessiva, né? Ela precisa ser controlada, ela precisa ser organizada. Tá? Então, pensem nos destinos da pulsão sempre como os destinos defensivos, né, para proteger uma certa integralidade que está começando a se constituir, que é essa integralidade entre o eu e o fora,
entre o eu e o outro, o dentro e o fora, né? Essa integralidade do eu. Muito bem. A transformação em seu contrário. Ele se distingue aqui em dois momentos, dois processos. Primeiro, no redirecionamento da pulsão da atividade para a passividade e na inversão do conteúdo, né? Exemplos desse primeiro processo, né, são fornecidos pelos pares de opostos, né, famosos sadismo-masoquismo e vontade de olhar e a exibição, né? Então, o par sadismo-masoquismo e o par exibicionismo, voyeurismo e o exibicionismo, né, são exemplos notáveis, né, dessa transformação do contrário no sentido da atividade para a passividade. A transformação em seu contrário só se refere às metas da pulsão. A meta ativa, por exemplo, torturar ou ficar olhando, é substituída pela passiva, ser torturado e ser olhado. A inversão do conteúdo pode ser encontrada apenas no caso da transformação amor em ódio, tá? No que tange ao redirecionamento para a própria pessoa, se torna mais plausível se a gente considera que, afinal, o masoquismo é um sadismo voltado contra o próprio eu e que a exibição inclui a contemplação do próprio corpo. Então, esse redirecionamento contra a própria pessoa aqui me parece quase um subgrupo, né, dessa transformação aqui ao contrário, né, em seu contrário, tá? Vamos explicar no passo a passo o processo do Freud. Atenção aqui, gente. Para o Freud, a atividade é sempre primária. Ela é sempre primária, né? Então, o sadismo está no início. O voyeurismo, né, a vontade de olhar, a vontade de ver, né, também está no início, né? Isso vai ser mudado, né, no pensamento do Laplanche, por exemplo, né, de que primeiro vem a pulsão do outro, primeiro vem o olhar do outro sobre o sujeito, vem a imposição da sexualidade do outro, o sadismo do outro, né? O masoquismo é originário, né, para o Laplanche, por exemplo. O Freud vai mudar um pouco também essa noção de masoquismo originário mais adiante, em 1924, né? Mas aqui, vou insistir, ele é ativo o tempo todo, né? Então, o sadismo, primeiro, tem um movimento sádico, né? Consiste em violência, em exercício de poder contra outra pessoa tomada como objeto. Depois, esse objeto é deixado de lado e é substituído pelo próprio eu, pela própria pessoa, né? Por exemplo, no controle dos bracinhos, no controle do corpo. Depois, terceiro movimento, né? A outra pessoa, a pessoa estranha, né? Ela é procurada como objeto, a qual, devido à transformação ocorrida na meta, tem, então, de assumir o papel de sujeito, né? Então, o outro se torna sujeito. Mas observem que, no masoquismo, né, nesse esquema do Freud, o outro que me espanca ainda sou eu. Eu estou identificado com esse outro sádico, né? A minha fantasia, a fantasia do masoquista, né, está baseada na minha identificação com esse outro sádico que me espanca, né? O meu gozo também passa pela identificação com esse outro sádico, tá? Esse é o esquema do Freud, né? Então, esse ponto C aí é o masoquismo propriamente dito, né, para o Freud. Eu só posso pressupor, a partir desse pensamento aqui, desse texto do Freud, que só há um masoquismo se ele for derivado do sadismo, tá? O Freud é literal, não parece haver um masoquismo original que não derive do sadismo, tá? Então, aqui ele é bastante explícito, coisa que ele vai mudar em 1924, né? Tem, sim, o masoquismo original, né? Um masoquismo erógeno, feminino, ele vai apontar para esses tipos, né, de masoquismo. Masoquismo moral, né? Uma reflexão muito mais complexa que ele vai fazer depois. Muito bem. Esse ponto B me interessa aqui, né, que é exatamente o redirecionamento para a própria pessoa, no sadismo, né, que vai ser claro e evidente, por exemplo, nos casos de compulsão de atormentar, né,
se transforma em autotormento, autopunição, mas não em masoquismo propriamente dito, que é quando o outro, né, eu elejo um outro para ser sujeito do meu sadismo, né? O outro vai ser o sujeito do sadismo que eu não pude exercer, né? Então, no caso da compulsão violenta, do obsessivo, né, de ficar me punindo, ficar, né, me chamando de feio, ninguém gosta de mim, eu sou burro, etc., é o caso aqui do B, que o Freud está dizendo, né? Não é exatamente masoquismo, né, mas autopunição. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade, né, de separar esses termos, distinguir esses termos, né? Será que isso não seria masoquismo, né? Para o Laplanche, né, eu recomendo a leitura da Problemática 1 do Laplanche, Problemática da Angústia, né? Vocês vão ver o Laplanche desconstruindo esse texto aqui, né? E é obviamente masoquismo, né? Isso do neurótico obsessivo de se punir, de ficar ruminando, né? Do melancólico, né? Que fica ali, né, também se punindo, né? Se achando que nunca é amado, nunca é desejado, etc. A gente está falando de masoquismo, tá? Mas, enfim, estamos aqui no texto de 12, né? Vamos ficar restrito a esse texto aqui. Tá? Uma passagem interessante que eu queria que vocês grifassem, só para vocês verem como que o Freud tem uma série de problemas teóricos aqui que é difícil de resolver, ele tenta voltar isso em 24, né, no problema econômico do masoquismo, que é o seguinte: a criança sádica não leva em consideração o fato de que inflige dor e tampouco tem a intenção de infligi-lo. Então, sadismo para o Freud, no início da vida da criança, tem a ver com domínio, tem a ver com poder, né? A dor vai entrar depois na conversa. Mas, uma vez que a transformação em masoquismo se tenha completado, as dores tornam-se apropriadas para servir de meta masoquista passiva, pois temos boas razões para supor que as sensações de dor, bem como as outras sensações de desprazer, transbordam para a excitação sexual e produzem um estado prazeroso, em nome do qual o desprazer da dor também pode ser aceito. Queria que vocês grifassem essa frase exatamente para entender uma certa economia do desprazer-prazer no pensamento de Freud aqui, né? Então, o que o Freud está dizendo, com todas as letras, é: você tem um desprazer provocado pela dor que transborda e transforma em prazer. E se transforma em prazer, né? É uma coisa meio tipo, mas como assim, né? Você tem dor e aí você, né, de alguma maneira excitado, né? E essa excitação, ela se transforma em prazer, né? O que é isso, né? Então, aparentemente fica assim meio mágico, né? Não tem uma explicação aqui no texto. Ele só está explicitando, olha, eu acho que tem uma coisa de um transbordamento. Esse desprazer vira prazer em algum momento, né? Obviamente, os pró-freudianos vão quebrar a cabeça nisso aqui, tentar entender, né, tanto o sentido histórico disso, de onde que o Freud está tirando essa teoria, né, de qual psicofisiologia ele está estudando, né, para propor esse tipo de coisa, quanto depois, né, dos pós-freudianos, né, de tentar entender isso a partir de outras perspectivas, né? Então, minha leitura, gente, bem simples, né? Vamos pensar que o prazer, né, proveniente da dor, né, que de fato existe clinicamente, ele é muito evidente, né? Né, que vai desde o exercício físico, né, muitas vezes, que atletas relatam isso, né, do esforço, da dor, mas do prazer que está ligado a isso, né, de ir além do limite, né, das cenas eróticas, né, do tapa, do enforcamento, né, enfim, de várias cenas eróticas que produzem prazer na dor, né, enfim, vários casos que a gente pode lembrar. Tentar entender isso como um certo prazer do domínio, né, e de ser dominado e dominar, que está presente no que tange a dor, né? A dor, num certo sentido, ela, de alguma maneira, age efetivamente como uma pseudopulsão, né? O Freud vai falar disso de forma clara, né? É como se
a gente conseguisse dominar a pulsão, né, produzindo a pulsão à nossa própria maneira, né? Então, essa excitação que me ataca não é a excitação que vem de dentro que eu não controlo, é a excitação que vem ali, do tapa, né, do meu parceiro, do tapa da minha parceira. Essa excitação que me ataca, que me violenta, não é essa excitação pulsional, sem nome, parcial, que vem de dentro, que eu não sei de onde vem, que não tem nome, que eu não sei o que é. Vem do esforço físico que eu fiz na academia, na corrida, na natação, na escalada, né? É isso que me ataca. O que me ataca é esse desejo de escalar, né, 1000 montanhas, de nadar 40 quilômetros. É isso que me ataca. Isso tem nome, né? Então, a dor nomeia a pulsão, né? Então, parênteses clínico aqui, mais uma vez, né, pensando aqui no seminário da gente. Muitas e muitas vezes, a gente vai lidar com casos clínicos cujas dores são evidentemente desnecessárias e absurdas, né? Da pessoa estar ali, né, se colocando numa situação de dor, né? Racionalmente, a gente vai dizer, separa desse marido, né? Para de fazer tanto esporte assim, né? Ou, né, sei lá, para de trabalhar esse tanto, você está workaholic, né? Está sentindo dor nas costas, está com essa dor aqui que você está reclamando, né? Dor no pescoço, enxaqueca, né? Para com isso, você está trabalhando demais. Racionalmente, a vontade é essa, não é? Você, pô, mas por que esse cara trabalha 15 horas por dia, 20 horas por dia? Por que essa mulher continua casada, né, com esse cara que espanca ela? Por que esse atleta continua, né, sendo que ele operou o joelho, tá doendo, mas ele quer ganhar a medalha de todo jeito, né? Racionalmente não seria melhor, né, dizer, para, né? Aí é que está o perigo, né? Racionalmente sim, mas clinicamente falando é um perigo a gente fazer esse tipo de proposta. Por quê? Porque essas dores vêm dar nome, nomear, controlar, né, de alguma maneira, dar consistência a um ataque pulsional que é infinitamente maior, infinitamente mais angustiante, infinitamente mais poderoso do que essa dor que o paciente tem trazido, a paciente tem trazido. Então, quando a gente vai retirar a dor, né, faz o convite clínico, né, para a retirada dessa dor, a gente tem que esperar, né, e pressupor que existem outros ataques pulsionais, outras dores psíquicas, às quais essa dor consciente vem responder, está respondendo ao longo da vida desse sujeito, né? Muitas vezes você vai lá e fala, não, larga dessa mãe aí que está te humilhando, né? Para de conversar também aí com seu pai que está, né, abusando de você, né? Sai de casa, né? Racionalmente dá vontade de fazer essas coisas, de propor essas coisas. Mas quando a gente faz esse tipo de coisa, né, a gente abre exatamente esse ataque pulsional que essa situação absurda, masoquista, né, estava nomeando, estava de alguma maneira contendo, estava de alguma maneira dando um certo limite para uma dor psíquica que era despedaçante, muito mais violenta do que o marido que espanca, o atleta que está esfolando o próprio corpo e daí por diante. Então, só um parênteses clínico aqui de tomar cuidado com esse manejo, né, da dor claramente masoquista, né? Ela vem responder a alguma coisa. Então, é daí que eu faço a interpretação aqui desse transbordamento, né? Sensações de desprazer que transbordam para a excitação sexual e produzem um estado prazeroso. Qual que é o prazer, né, que essa dor que eu invento produz? O prazer de ter me livrado do ataque pulsional mais violento possível, né? Esse é um prazer mínimo, mas que já é um ganho gigantesco. Ter me livrado de um ataque pulsional dilacerante, né? E colocar alguém para me espancar, ou colocar um ideal para me espancar, né? O ideal do trabalhador, por exemplo, não, eu trabalho 20 horas por dia, né?
E mesmo que eu fale reclamando disso, não, eu trabalho 20 horas por dia, que merda, tô cheio de dor nas costas, não aguento mais. Mas aí no dia seguinte, 20 horas. Eu nunca tomo a atitude de dizer, chega, não vou mais me esfolar assim, de jeito nenhum, né? Não, porque eu preciso, né, ter esse prazer inconsciente, né, de ter me livrado de um esfolamento ainda maior do que essas dores, do que a enxaqueca que eu tenho produzido com, né, essa punição que eu mesmo inventei. Tá claro, pessoal? Né? Dúvidas, questões, podem ir me escrevendo aí. Todo mundo tá ouvindo, tá tranquilo? Então, continuando. Só ver aqui. Beleza. A ideia do Freud, então, ele continua, né, falando aqui da compaixão, né, um texto, um parágrafo interessante que também, mais uma vez, né, só diz da perspectiva moral do Freud, né, que está presente aqui na obra do Freud, né? A compaixão, e dizer que ela não pode ser descrita como resultado da transformação pulsional no sadismo, né? É preciso que a concebamos como uma formação reativa contra a pulsão. É só um parênteses aqui importante, né? Que em Freud o sadismo é originário, então a compaixão não pode ser originária, né? A compaixão é uma formação reativa, né? Isso é só um parênteses aqui sobre essa moralidade em Freud, a moralidade do bebê freudiano, né? O bebê freudiano é sádico, ele é violento, né? Releiam o Mal-Estar na Civilização, vocês vão ver esse bebê aparecer de novo, né? A compaixão, a cultura, a solidariedade, né? Tudo isso que faz frente à pulsão é formação reativa, porque originariamente a pulsão é para atacar, ela é sádica, ela quer simplesmente usar o objeto para se satisfazer, tá? Esse é o bebê freudiano de maneira geral, tá? Aí ele passa para a questão do ser olhar, do olhar e do ser olhado, né? Mesmo esquema, ele tenta reproduzir um pouco o esquema do sadismo e masoquismo, né? A própria pessoa fica contemplando um órgão sexual, né? Então, tem ali o voyeurismo, né? A vontade de olhar, né? Depois, esse olhar volta-se para o próprio corpo, né? É autoerótico, o olhar é autoerótico, né? E depois, claro, ele inverte, né? Fazendo aí essa operação que é projetiva, né? Então, ser olhado, né? Se exibir, é também se identificar com o voyeur que deseja me ver, que deseja me olhar. Mesmo esquema do sadismo-masoquismo, né? Sofrer o ataque do outro é me identificar com o sádico que me espanca, tá? Então, essa lógica identificatória, aliás, gente, assim, sempre vai se manter no pensamento do Freud, né? Mesmo depois de 24, tá? O masoquismo e o sadismo se articulam de maneira inseparável no pensamento do Freud. O sádico é o masoquista inconsciente, ele goza porque se identifica com o masoquista sofrendo, tendo dor, né? O masoquista se identifica também com o sádico produzindo dor, produzindo crueldade, tá? Então, esses pares identificatórios permanecem no pensamento de Freud o tempo inteiro, tá? Mesmo depois, tá? O interessante aqui, a diferença, né, interessante entre esses pares, né, do sadismo-voyeurismo e a questão do sadismo-masoquismo e a questão do voyeurismo-exibicionismo, né, é que, no caso do par olhar-ser olhado, né, tem o Freud está pressupondo uma parte que vem antes com relação ao próprio corpo, né, que é exatamente esta aqui, olha só. Falta ao sadismo uma fase preliminar como essa, que desde o princípio se dirige a um objeto estranho, embora não fosse de todo absurdo supor que, a partir dos esforços da criança para obter controle sobre seus próprios membros,
uma fase assim pudesse se constituir. Então, é como se o Freud estivesse dizendo assim, no olhar, primeiro tem algo que vai para fora, né? Tá aqui, a própria pessoa fica contemplando um órgão sexual, né? No sadismo também poderia ter, né? Eu controlo os meus próprios membros, por exemplo, controlo um objeto externo, né? Para os dois exemplos da pulsão aqui considerados, vale a observação de que a metamorfose ocorrida na pulsão, pela transformação da atividade em passividade e pelo redirecionamento contra a própria pessoa, nunca abarca a totalidade da moção pulsional. É sempre uma parte. Então, tá vendo? No pensamento do Freud, essas pulsões são sempre parciais, né? Esses movimentos são sempre parciais. O que o inconsciente produz, né, no pensamento freudiano é sempre essa ideia de parcialidade, de ataque, de esfacelamento, tá? Então, queria insistir nessa perspectiva aqui. Tá? Só voltando um pouquinho, né? Não resta dúvida de que a meta ativa surge antes da meta passiva, de que o ato de olhar precede o ato de ser olhado. Mas há uma importante diferença em relação ao caso do sadismo. Trata-se do fato de que a pulsão de olhar contém uma fase ainda anterior àquela apresentada no item A. No início da sua atividade, a pulsão de olhar é autoerótica, isto é, tem um objeto, mas o encontra no próprio corpo. Só mais tarde ela se vê levada, pela via da comparação, a trocar esse objeto por um objeto análogo situado em outro corpo. Vou fazer um comentário aqui também, entre parênteses, só para dizer disso, né? É muito difícil acreditar nessa teoria do Freud, né? O olhar como autoerótico no início. Ainda mais o olhar, né, gente, assim, que é praticamente constitutivo da identidade humana, né? O olhar que o outro oferece, né, é certamente constitutivo, né? Ser olhado para o bebê, né, parece evidentemente anterior, né, a esse desejo de olhar. Ainda mais o desejo de olhar o próprio órgão com prazer, né? Já que esse órgão, né, ou qualquer parte do corpo, não foi erotizada, efetivamente, né? Então, esse corpo não recebeu ainda as mensagens eróticas que vão fazer das partes desse corpo, principalmente as partes genitais, né, partes a serem olhadas com prazer, com excitação, né? Quem vai tornar essas partes do corpo excitantes é o olhar que veio do outro. Portanto, né, o exibicionismo viria antes do ponto de vista laplanciano, né? Também lacaniano, né? O olhar, ser olhado, é anterior, né? Mas o Freud está insistindo aqui, né? O olhar para si mesmo, ele antes de tudo, né, constitutivo, né? Um diálogo interessante aqui, entre parênteses também, é com o artigo do Lacan, o estágio do espelho, né? Esse olhar constitutivo do bebê, né, talvez seja um tempo lógico que o bebê precise ter quando ele se olha no espelho e tem prazer com essa imagem que se constitui sendo ele mesmo. Então, primeiro, logicamente, ele precisa se olhar. Ele precisa se olhar enquanto objeto, até para se saber olhado pelo outro. Então, do ponto de vista lógico, né, e compreendam isso, o bebê precisa se olhar primeiro, né? Ter uma mínima noção de que aquele órgão, aquele pedaço, aquele corpo, aquela totalidade que começa a se formar é ele, para que ele possa finalmente receber esse olhar do outro como sendo, né, um objeto do olhar do outro, né? Mas só a partir do momento em que ele mesmo se tomou como objeto, tá? Então, são teorias que ficam, né, em tensão ao longo da história da psicanálise, mas que eu queria colocar aqui para vocês essas duas perspectivas, né? Tem toda uma lógica, né, lógica mesmo, né, no sentido lógico, de o primeiro olhar tem que vir do próprio sujeito para o seu próprio corpo, né? Mas também tem toda uma teoria, né, que me parece
né, mais plausível do ponto de vista do desenvolvimento do bebê, desenvolvimento emocional, afetivo, né, que o bebê precisa ser olhado primeiro. Só depois ele consegue se olhar eroticamente, tá? Nesse caso eu estou com o Laplanche, tá? Esse olhar, né, do bebê no estágio do espelho, do Lacan, esse texto vai ser lido, relido infinitas vezes, né, ao longo do século XX. Esse olhar do bebezinho, que também, com grande júbilo, né, se contenta com a totalidade da imagem que ele vê, vem do outro, né? A mãe que pegou no bracinho, na perninha, que foi nomeando, né, no holding desse bebê, que foi nomeando essa totalidade, esse contorno do bebê aí, tá? Então, esse olhar é prioridade do outro, né? Isso, exatamente, Renata, né? É dialético, né? Eu acho que o Lacan também tinha essa dimensão, né? O bebê se reconhece o outro, né? Isso tudo vai sendo muito ao mesmo tempo, né? Isso vai se colocando ao mesmo tempo, tá? Mais uma vez, observe a importância clínica desse texto, gente, né? Porque a gente vai ficar quebrando a cabeça, né, com relação a isso. O que vem primeiro? O que se estabelece, né? O desejo do sujeito olhar ou o desejo dele ser olhado, né? O que constitui um ou outro, tá? Então, isso é bem importante. Luciene, fiquei pensando na linguagem como o olho que primeiro olha o bebê, aquilo que o nomeia, que nomeia tudo. Antes da linguagem, Luciene, eu insistiria antes da linguagem até. A linguagem me parece ainda posterior, sabe? Pense na primazia do imaginário, a imagem mesmo, muito antes da linguagem. Prazer da imagem, sabe? O prazer do contorno, dessa ideia de dentro-fora, né? Pense no poder que o imaginário produz. As cores, os brilhos, as sombras, muito antes que a linguagem venha cobrir o imaginário, tá? A gente está falando de prazeres assim, muito rudimentares, muito primitivos, né? Que constituem o desejo de olhar, constituem o desejo de ser visto também, né? Então, a gente está falando de elementos assim, muito primitivos, anteriores à linguagem. Então, pense primeiro nessa dimensão mais arcaica ainda, que a linguagem vem recobrir, que a linguagem vem nomear para recalcar, não para constituir, tá? Essa é a diferença aqui, né, do Freud e Laplanche, de um lado, e, né, de toda uma escola lacaniana, né, que vai também apontar para essa posição aqui de uma linguagem que constitui alguma coisa, né? Aqui com Freud, Laplanche, né, Winnicott também, a linguagem recobre, recalca, organiza, faz perder alguma coisa, tá? Vocês vão encontrar isso também em Lacan, tá, pessoal? Tem toda uma tensão aqui, né, qual que é o papel da linguagem, tá bem? Mas estou só apontando, Luciane, aqui, a partir da sua observação, que tem algo mais primitivo, mais arcaico, né, que está ligado a esse desejo de ver. Organlust, né, excitação, prazer, né, que tem a ver com essa coisa anterior mesmo ao simbólico, anterior à linguagem, tá? Mas é claro, isso vai se dialetizando ao longo do tempo, né? Na medida em que meu órgão é nomeado, é o seu pipi, é a sua pepeca, é o seu peitinho, olha o seu rostinho, olha o seu olhinho, olha a sua boquinha. Quando isso vai sendo nomeado, né, no espelho mesmo, literalmente no espelho, né, claro que isso vai ganhando uma outra dimensão. Claro que isso vai ganhando todo um contorno de prazer que antes não tinha, né? Vai ganhando mais consistência, né, de prazer, de ser olhado, né, e de mostrar, né? Então, vamos pensar na cena clássica, Luciane, assim, só para você ver se você concorda comigo, né? Quando uma menininha, ela começa, por exemplo, a querer passar batom da mãe, né? Entre 2 e 4 anos de idade, né? Processos identificatórios começam a ficar bem claros, né? Estou dando um exemplo da nossa cultura, tá, gente? Assim, passar o batom e tal. Esse lábio que começa a se formar enquanto contorno, né?
E aí a mãe, claro, vai, né, ajudar nessa tarefinha, ela vai né, comprar o batonzinho para a criança, vai brincar com isso um pouquinho e tal. Ah, mas criança não pode, mas vamos brincar aqui, né, um pouquinho. Olha só, olha que boquinha bonitinha, papapá. Quando ela faz esse movimento e a criança mostra, por exemplo, né, essa cena clássica, a criança pegou escondido o batom da mãe, foi lá e lambrecou, né, e foi mostrar, né? Esse lábio, é claro que ele já estava visto, né, pelo olhar do outro, mas também, evidentemente, né, a criança está ainda querendo nomear, ainda querendo mostrar. Então, é dialético, né? Esse contorno que está se fazendo, né, ainda está sendo nomeado, ainda está sendo constituído no simbólico, né? Mas é cor, é algo que se destaca, é algo que produz uma abertura, é antes da linguagem, tá? Que vai sendo aos pouquinhos nomeado. Batom, lábio, boca, beijo, boca, né? E daí por diante. Essas nomeações vão organizando isso que é abertura, vermelho, né? Eu estou ainda nomeando com a linguagem, mas entendam que é imagem, né? Vermelho, abertura, movimento, tá? São coisas muito, muito anteriores, né, que tem a ver com o desejo de ver, o desejo de mostrar. Beleza? O Freud fala da ambivalência aqui, né, que é a questão da transformação do amor e ódio, né? O desenvolvimento da pulsão se tornou mais compreensível para nós após termos nos voltado para a história do seu desenvolvimento, e levado em conta que há uma permanência e coexistência continuada das fases intermediárias. Isso é super importante, né? Quer dizer, o pensamento do Freud não é um desenvolvimento que você vai deixando as fases anteriores para trás, né? Tem uma permanência sempre, tá? Permanência de tudo que a gente já viveu, tudo isso permanece no inconsciente, né? Uma grande ambivalência pulsional observada em um indivíduo na atualidade pode ser entendida como uma herança arcaica, já que temos motivos para supor que em épocas primitivas, moções ativas e que ainda não haviam conhecido mudanças participavam muito mais da vida pulsional do indivíduo do que ocorre em média hoje, né? Aparece o termo narcisismo aqui, né? As primeiras vezes que aparece na obra do Freud. Habituamos-nos a denominar narcisismo a fase inicial do desenvolvimento do eu, durante a qual suas pulsões sexuais se satisfazem de maneira autoerótica. Falta, contudo, abordarmos a relação entre autoerotismo e narcisismo. Segue-se que a etapa preliminar da pulsão de olhar, na qual o prazer de olhar tem o próprio corpo como objeto, pertence ao narcisismo, ou seja, é uma formação narcísica. A pulsão de olhar ativa se desenvolve justamente pelo abandono dessa etapa narcísica, ao passo que a pulsão de olhar passiva manterá o objeto narcísico aprisionado, né? Então, a pulsão de olhar passiva é quando eu quero, né, me exibir, né? Mas aí eu estou lá com o meu narcisismo inconsciente, né? Quero me exibir porque me identifico com o outro que me vê, né, como eu me via nesse narcisismo mais primário. De modo análogo, pode-se dizer que a transformação do sadismo em masoquismo significa um retorno ao narcisismo, ao objeto narcísico, né? Então, nesse sentido aqui, gente, assim, narcisismo e autoerotismo está muito próximo no Freud, né, nesse texto aqui, né? É o eu se tomando como objeto, né? Em ambos os casos, por meio de identificação, o sujeito narcísico sofre uma troca por outro eu estranho, né? Quer dizer, o eu estranho, né? O outro, né? Ele vai substituir o eu narcísico e ativo, narcísico e ativo que eu era originariamente, né?
as atividades desses componentes, né, da pulsão são autoeróticas, isso é, o aspecto mais importante é o órgão do qual emanam, a sua fonte, né? Então, Freud vai insistir muito nessa parcialidade da pulsão, né? De novo, acho que isso pode ser lido também como um elemento importante para a clínica, gente, assim, no sentido de apontar para como que nós não somos inteiros, né? Como que os nossos prazeres, eles não se podem resumir numa fantasia só, né? Existiu, né, num certo percurso histórico, né, principalmente no lacanismo, né, a ideia de uma fantasia primária ou a travessia de uma fantasia, né, que né, seria um certo tipo de fantasia organizadora do sujeito, né? Muitas vezes isso circula, como se tivesse uma fantasia que nos organizasse, né? Isso está um pouco distante do pensamento do Freud, nesse sentido de que o mais importante do pulsional é exatamente essa parcialidade, né? A pulsão ela se organiza a partir dessa parcialidade absurda, né, ligada aos prazeres de órgão, né, dos órgãos a partir dos quais a pulsão, as pulsões emanam, né? Portanto, não vai haver uma fantasia só que vai organizar o sujeito, né? O sujeito se organiza a partir de várias fantasias, do conflito entre elas, das tensões entre essas fantasias, tá? Então, nunca concentrar numa fantasia só na clínica, né? Isso, pensar sempre, abrir para o múltiplo, abrir para aquilo que vai sempre aparecer, né, no sonho, na fantasia, no devaneio, no sintoma, né? Aparece sempre várias coisas, vários destinos da pulsão, nesse sentido muito duro aqui que esse texto está trazendo. Destinos porque estão atrelados a muitos prazeres de órgãos diferentes, a uma pluralidade enorme, né? Isso aponta para a esperança na clínica, né? De que você está pensando que está preso a um prazer aqui, mas olha esse outro prazer aqui na sua história. Olha esse outro aqui. Olha como que isso está em tensão aqui. Olha esse tensionamento, né? Produz um pouco mais disso. Olha um pouco mais para esse lado. E isso muda tudo. Isso muda o jogo, né, na vida de alguém. E aprender e a ver, a sentir, né, a perceber, né, por onde os seus prazeres estão circulando. Antes eu estava focado num prazer só, estava preso num órgão só, mas e essas outras coisas que esse prazer aqui veio recalcando, né? Veio exigindo toda a atenção para si. Olha esse prazer aqui que eu tinha, olha esse prazer aqui que eu vivi, mas que eu tive que abandonar em nome desse outro aqui. Então, isso aponta também para a esperança na clínica, né? Muito, muito importante. Beleza? Então, eu acho que vou fazer mais essa pausa e a gente vai terminar, né, eu acho que aí, sim, um terceiro encontro sobre esse texto a gente termina, porque essa parte sobre o amor é indispensável que a gente fale com calma, né? Também sobre esse eu-prazer, né? O eu-prazer purificado. São partes aqui mais complexas que eu quero também terminar com calma. Me falem desse ritmo, pessoal, de leitura, né? Se vocês estão gostando, se é esse o ritmo mesmo, se eu tenho que acelerar a leitura, porque eu prefiro lendo bem, né, passo a passo, para a gente tentar pensar nessas articulações com a clínica que eu estou fazendo aqui. A ideia do seminário clínico é essa, né? Assim, não ler o texto só do ponto de vista da metapsicologia do texto, mas sempre ir articulando com a clínica. Então, me corrijam aí se né, tiver né, com o ritmo mais lento, né? Então, me deem sempre a opinião de vocês, tá bem? Obrigado, Karen. Maria Carolina também, obrigado, né? Vão me dizendo, tá? Assim, o que vocês estão achando e tal, mas eu acho que é um texto tão rico, né? Agora, na parte do amor, próximo encontro, vou marcar no nosso cronograma, né? A gente vai ver, né, também essa ideia de eu-prazer purificado, né? São ideias que aparecem aqui que sempre vale a pena a gente voltar fazendo um gancho para a clínica, né? Onde que isso aparece na clínica? Como que isso aparece, né?
Ótimo. Ah, que bom, Renato. Que bom que clareou, né? Eu também acho que tem que ler e reler, né? Bem devagarzinho, bem, né? Com a clínica e trazer a experiência de vocês também, onde vocês acham que isso aparece na clínica, tá? Ótimo, Luciane. Obrigado também. Então é isso, boa noite. Estou tentando mudar um pouquinho os horários, né, para ver se a gente fica um pouco mais com pessoas de forma síncrona, né? Acompanharem, comentarem. Eu gosto muito dos comentários de vocês, mas também deixem os comentários para quem for ver depois, né, as dúvidas, questões, para a gente ir conversando ao longo do tempo, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite, boa semana a todas e